aqui, Kelly. Agora já entrando num assunto que eu mais acho que eu tenho curiosidade. Aham. Que eu só vejo minha esposa falando, as mulheres falando. E como que foi essa parte, você fazendo arquitetura, aí você começou a mexer com experiência do lar? Tem alguma coisa a ver a parte da mulher dentro de um lar, na arquitetura, essa parte aí? O que que você me fala dessa parte? Então, Houston, eu trabalhei um tempo em construtora e Uhum, era um dia a dia muito puxado, né, muito pesado. E esse tempo que eu trabalhei fora, porque quando eu formei, eu comecei a uhum. trabalhar para mim, né, eu e o Rafael. O Rafael já tinha a construtora, que é a Casa Terra Construtora, mas surgiu a oportunidade de eu trabalhar numa construtora grande de Goiânia e eu achei super válido. Foi um período muito bom. E aprende, né? Quando Nossa, trabalha fora, muito. assim, É. meu E é uma Deus. realidade, assim, é uma construtora muito grande dentro de Goiânia, muito bem conceituada, Conheço, né? Souza Andrade, conheço. construtora. Sou muito grata pelo tempo que eu fiquei lá, porque eu aprendi muito, evoluí muito profissionalmente, né? Você sai de, às vezes, um olhar mais restrito e vai para um olhar muito maior, né? São Uhum. obras muito grandes. Eu trabalhei um tempo lá que Fora a experiência, né? Você vai adquirindo. exatamente, evoluí muito profissionalmente. Só que eu acredito, né, nós servimos a Deus, que a nossa vida é direcionada pelo Senhor. Claro. E eu fiquei um tempo lá, um tempo que eu aprendi muito, que eu cresci, mas que chegou o momento de sair. O Senhor permitiu que eu fui desligada e eu sofri muito, porque eu queria continuar, Continuar, né? aham. Mas hoje eu vejo que foi uma permissão de Deus, que eu saí no momento certo. E saí de lá, voltei a trabalhar, né, pra mim. Você enxergou uma oportunidade no meio da turbulência, do momento difícil, né? Que é Realmente. às vezes que nós mais enxergamos oportunidade. Exatamente, Tem que né? acontecer algo que a gente não agrada pra gente poder enxergar algo pra nós fazer melhor. Exatamente. Uhum, Eu cheguei a pensar em procurar em outros lugares, mas o que que acontece? Como mulher, a minha uhum, casa estava sendo deixada de lado, porque uhum. uma rotina muito puxada. Eu saía cedo e voltava no final Sei do que horas dia. mais ou menos. Eu entrava às 7 horas Da manhã? da manhã, então eu saía um pouco depois das 6, 6h20 mais ou menos, e voltava para casa, chegava em casa quase 6 horas. E tinha que arrumar, ir pra igreja, Além dos compromissos, né, que a os gente tinha. compromissos. Aham. Então, assim, a minha casa estava sendo deixada de lado, meus filhos, né, E eu o já tinha. momento com os filhos, com o É, esposo, né? é. Então, assim, eu falo que é importante nós mulheres termos a nossa profissão, nós estudamos para isso, mas Uhum. é importante a gente olhar para nossa casa, porque a nossa casa, nosso esposo, nossos filhos é o nosso primeiro ministério. É importante a gente pensar nisso. Nossa, até arrepiei aqui, ué. É, então, assim, quando Deus permitiu que eu saí de lá, eu Uhum. vi isso, que os meus filhos estavam ficando muito a desejar no E quesito você de chegou mãe. a ver alguma mudança neles, nesses momentos, pra você sentir até um pesar, alguma coisa assim, pra você querer mudar ou não? Graças Eu a falo no sentido Deus. assim, de você chegar assim, quando você começou a ficar mais presente, você notou muita diferença? É Então, isso que eu acho. o que que Não sei se eu consegui te acontece? perguntar direito. Eu entendi. Assim, Aham. os meninos, o Gustavo e a Juliana, que já trabalhavam, ou que já estudavam, eles iam muito, assim, tranquilos, sozinhos, faziam tarefa. Uhum. Quando eu voltei para casa, eu senti que eles descansaram mais, porque eles tinham a Hum, minha presença para ajudar, entendi. sabe? No dia a dia da escola e no olhar mesmo no dia a dia. Então, assim, mais tranquilos, mais leves Uhum. e não existe, assim, eu acredito que não existe criança que não fique feliz com a mãe por perto, A sabe? única coisa que eles querem na É, vida. é. Não tem Eu como. tenho uma pessoa que me ajuda, que tá comigo desde quando o Gustavo, desde antes de eu ter o Gustavo, ela Uhum. já estava comigo. E eu até brinco com ela, que ela é meu anjo da guarda, que ela me ajuda muito. Eu tenho minha mãe, que sempre está presente também quando eu preciso, em relação ao cuidado com eles. Mas mãe é mãe, É a guardiã do lar, guardiã do lar. né? E Realmente desde que ela eu. é diferente quando a mãe tá presente. O pai pode estar, É, mas quando a mãe tá presente, exatamente. é outra segurança que transmite para os filhos, né? Exatamente. O que que acontece? Eu saí e tive que voltar, né? Deus me conduziu de volta Uhum. para o lar e para um trabalho independente.
É eu fazer minha rotina, trabalhar pra mim, pegar meus projetos. E graças a Deus, Deus tem me abençoado em relação a isso. E como eu falei no início, eu sempre fui muito ligada a pessoas, desde Uhum. criança. A minha mãe fala que quando as pessoas iam lá em casa, ou eu queria ir com elas, ou eu queria que elas ficassem. Então eu sempre tive essa ligação e essa facilidade de fazer Sei amizade, muito sabe, bem né, como é que Houston? é. São muitos anos de amizade. E eu acho que esses 15 anos que você falou aí tá pouco. Eu acho que tem mais de Nossa, amizade. agora que eu tô pensando, se você pensar 15 anos, Sim. você casou, então eu já te conhecia Eu acredito que nós temos uns quase 18, 20, uns quase 18 a 20 20 anos de anos, né? amizade. 18 a 20 anos. Então, eu sempre tive essa facilidade com pessoas. E eu falei pro Senhor, falei, Senhor, se tiver algo que eu possa fazer a diferença na vida das pessoas, eu quero que o Senhor me encaminha para fazer isso. Porque além da arquitetura, de realizar sonhos, de transformar sonhos em realidade, auxiliar os meus Uhum. clientes a traduzir o que eles sonham para a casa deles, transformar casas em lares, né? Uma arquitetura com propósito. Que tem casas que são lindas, Exatamente. mas não é um lar. Que é só casa. Só É o que a gente casa, fala, que não é vazia, lar. tem pessoas, mas é vazia, É. né? Eu até falei sobre isso E muitos não esses entendem dias, isso, né? que uma casa pode ser bonita e não ter vida nela. Quando você Justamente. entra num decorado, que eu trabalhei muito com isso quando eu trabalhava na consultora, não é um ambiente que você entra lá, você não sei, é um ambiente lindo, bem montado, mas que não tem vida. Por quê? Porque não tem Entendi. família ali, né? Justamente. Então, existem casas que são assim, que são só decoração e que não tem vida, não tem memória, não são criadas memórias afetivas, não tem movimento, não tem calor humano. É. E aí eu pedi pro Senhor que se tivesse algo que eu pudesse fazer, que o Senhor me direcionasse. E eu fui convidada para fazer o curso de Experiência do Lar como aluna. E quando eu comecei a fazer o curso, e aí hoje eu falo o seguinte, Houston, que se eu estivesse trabalhando naquele ritmo frenético de construtora o dia inteiro, eu não ia ter tempo para fazer esse curso, eu não ia ter tempo para me tornar uma mentora, eu não ia ter tempo para dedicar para minha casa. Que o curso é como se você aprende e vai passando pra frente, né? Mais ou menos Se você se sentir confortável e se sentir segura, você pode ser Bacana. mentora. Então, eu fui apresentada para o curso e quando eu comecei o curso, eu já entendi que era algo que Deus estava Você me pegou aquele presenteando. feeling. Eu preciso, é isso que eu quero. É isso. Porque você vai E- juntar a experiência do lar com com a arquitetura. Meu Deus Tem do céu. muito a ver. E assim, você me conhece, você sabe que como são os meus relacionamentos, eu conheço muita gente. E muitas pessoas falavam pra mim, quando eu participava de eventos com amigas que são coaches, que eu tinha essa pegada, digamos assim, coach, mas eu não queria. Eu nunca senti alegria pra eu me dedicar a essa parte. Quando eu fiz o curso Experiência do Lar, eu falei, é isso. Não é coach, não é sobre ser coach. Na hora você ligou, né? Experiência do lar arquitetura. Então, porque e você vai justamente... estar ajudando também a levar vida para as casas. Porque quando falava assim em ser coach, você tem que estudar, você tem que se dedicar, você tem que ter uma formação. E não era isso que eu queria pra mim. Eu acredito que é muito válido, admiro muito o trabalho. Eu acredito que faz muita diferença. Já participei de várias imersões, Eu também vários já cursos, fui, né? já. É muito bom, né, Houston? Nossa, tá doido. Faz a diferença. Pra quem É acha muito que bom. não é bom, precisa ter experiência. As pessoas têm que. Muitas pessoas falam que não gostam, mas nunca foi. Exatamente.